Você conhece o baralho cigano? Já ouviu falar sobre ele? Hoje eu vou te contar algumas coisas muito importantes que vão te ajudar a conhecer mais esse baralho. A primeira coisa que você precisa saber é que baralho cigano, tarô Lenormand, seja lá por qual nome você conheça, ele é um oráculo. Os oráculos, eles existem e nos acompanham há muitos e muitos anos. Acompanham toda a humanidade. Alguns têm origem nórdica, outros têm origem europeia, outros têm origem africana e assim vai. Uma coisa que é muito importante você entender é a função do oráculo. Antigamente, algumas mulheres faziam um papel do oráculo e elas eram mantidas em lugares sagrados. E quem buscava esses oráculos, essas mulheres, era para receber orientação dos deuses sobre algo que estava para acontecer na sua vida, sobre algum momento difícil que ela estivesse passando, enfim. Então, qual é o papel dos oráculos que a gente pode entender a partir dessa representação? Todo e qualquer objeto que a gente use, que traga a tradução de algo que está além do óbvio, que está além do racional, que está além dos nossos olhos, é para que a gente possa ter a percepção e a mensagem de algo que vai nos ajudar na nossa vida, que vai trazer direcionamento, que vai trazer caminho, que vai trazer uma orientação de algo que está além de nós. Esse é o principal papel. Então, quando a gente pega o nosso baralho, abre as nossas cartas, que seja para que a gente possa receber orientações, direcionamentos, uma percepção além do que a gente já viu até agora. Tendo em mente isso, essa profundidade do oráculo, eu quero que a gente tenha um olhar, a partir de agora, um pouco mais carinhoso e respeitoso com ele, né? Vamos exercitar isso, entendendo que ele não é um objeto por si só sagrado e que merece toda uma relação cheia de dedos e de idealizações. Não é isso. O que eu quero trazer para você é o início de um relacionamento com o seu baralho, para que vocês possam ter uma troca verdadeira, genuína e sincera. Tudo que a gente usa para buscar orientação, para buscar entendimento, precisa ser tratado, no mínimo, com muito respeito, com muita dignidade. Toda vez que você tiver na dúvida do que perguntar, de se é o momento certo de abrir o seu baralho ou não, tenha em mente isso. Eu estou abrindo para algo que vai me ajudar, que vai me orientar, que vai me dar um caminho nesse momento da vida que eu estou passando? Se a resposta for sim, perfeito. Abra as tuas cartas, faça a tua pergunta, ajude mais pessoas. Se a resposta for não, talvez não seja uma pergunta suficientemente importante e valiosa para o oráculo. Talvez seja algo que um diálogo, ou uma reflexão, ou uma meditação vão ajudar. Esse discernimento torna essa relação mais respeitosa. Percebe que você começa a tratar e enxergar esse objeto como algo digno de coisas importantes e valiosas para você. Ele não está à sua disposição para perguntas e respostas banais, cotidianas e ordinárias. Ele está para algo mais profundo, mais intenso e mais importante. Uma outra coisa que é muito bom a gente deixar claro, e depois eu volto nessa relação respeitosa, é você entender a escolha. Por que você escolheu esse baralho? Por que de tantos oráculos ele é o que te chamou a atenção? Muitas pessoas acreditam que por ter o nome de baralho cigano, ele esteja ligado diretamente à cultura cigana, o que não é bem uma verdade. Ele não está diretamente ligado à cultura cigana, ele pode estar ligado a alguma egrégora ou à espiritualidade cigana, mas isso já é um outro tema, né? A gente entraria num outro assunto.
O que é interessante aqui é você se perguntar: por que de tantos oráculos, por que de todas as opções eu me conectei com essa? Esse baralho, especificamente, ele é simples, direto, objetivo, ele traz uma linguagem muito próxima daquilo que a gente conhece e experiencia no dia a dia, nas nossas pequenas e grandes experiências da vida, sem ter uma separação de cartas, como é no tarô, por exemplo. Aqui, as 36 cartas, elas marcam desde os momentos simples até os momentos profundos e complexos da nossa existência, da nossa jornada humana. Nenhuma das cartas que está aqui a gente deixa de experimentar. Nenhuma das cartas que estão presentes aqui a gente não conhece na vida real. Todas elas nós já experimentamos. Seja por escolha, por vontade, por motivo de força maior, por algo que foi imposto no teu caminho. É um baralho democrático na sua linguagem. Se você escolheu ele, pode ter certeza que é por essa afinidade, por essa praticidade, por essa conexão com o olhar, o mundo e essa linguagem da alma que ele traz, de um jeito acessível, de um jeito prático, de um jeito que simplesmente é possível ler. O baralho cigano, ele traz muito isso, e na minha vida ele foi muito importante porque ele me mostrou isso. De uma forma simples e que todo mundo consegue, você pode ler a alma, você pode ler o inconsciente, você pode ler as entrelinhas, você pode ler tudo. Você pode ler algo muito maior, você pode entender a complexidade de alguma coisa que está guardada lá no fundo. Com 5 cartas, com 3 cartas, porque ele é prático, ele é acessível, ele é simplesmente encantador. É muito difícil uma pessoa que conheça e que tenha aprendido a ler e que não seja encantada por esse baralho, justamente pela linguagem que ele traz. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas tratando ele como um baralho fofoqueiro, como um baralho que revela segredos e que conta da vida das pessoas, porque isso não é a função dele. Isso não é o papel para que ele foi designado, para que ele foi entregue para a humanidade, assim como qualquer outro oráculo. Ele guarda em si a linguagem das nossas experiências, a linguagem das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ele não pode ser tratado como uma ferramenta de espionar a vida de uma pessoa, de fuçar os sentimentos de alguém. Primeiro porque nós não temos esse direito, né? E porque ele não tem esse dever. A gente tem que olhar para os oráculos que nos cercam e que nos servem de certa forma, de novo com aquele respeito que eu citei inicialmente. É uma relação, é uma troca. Se o baralho fosse uma pessoa a qual você consulta, a qual você tem que passar por uma longa jornada, ir para uma terra muito distante, entrar num lugar sagrado para consultar, você levaria todo esse processo para chegar lá e perguntar sobre uma desavença, sobre uma pessoa que talvez seja sua inimiga, sobre o sentimento de uma pessoa que você está conhecendo? Parece um pouco raso, não parece? Um pouco superficial, por tudo aquilo que você passou? Eu vejo hoje o baralho como algo muito acessível, o conhecimento do baralho se torna muito acessível. E é muito bom, é muito positivo que mais e mais pessoas conheçam. Mas é muito bom que as pessoas saibam que elas estão acessando, que elas estão conhecendo, para que isso não se torne algo banal, para que não seja desvalorizado. Não desvalorizado monetariamente, não é pelo valor de custo, mas é pelo valor que ele agrega na nossa vida. Eu que trabalho com baralho,
e integro ele na minha vida já há muito tempo e conheci ele num momento muito importante da minha jornada, eu posso dizer, afirmar e reafirmar. Quando você trata ele com respeito, ele te trata com o dobro de respeito, de dignidade, de reciprocidade. Se você trata ele como um objeto que está a teu bel dispor, para você perguntar sobre tudo, sobre qualquer coisa, sem limite, sem ética, ele não vai ter valores elevados para te trazer. Ele é recíproco. Se você usa ele para fofoca, para intriga, para manipulação, ele vai fazer o mesmo com você. Isso vira um joguete. Você não está no controle. Nós não controlamos os oráculos. Se você está interessado, interessada em trabalhar com isso, em ajudar pessoas, em se ajudar, tenha humildade nesse relacionamento. Você não manipula a verdade, você não manipula o oráculo, você não ganha um superpoder ao aprender a ler. A gente é instrumento. Na verdade, eu gosto muito de me entender como uma tradutora. Eu falo a língua deles e eu falo a nossa língua. Quando eu abro as cartas na mesa, eu consigo ver toda a linguagem que está aqui e traduzir para minha cliente, traduzir para uma pessoa que precisa de ajuda e traduzir para mim mesma. Eu sou simplesmente uma tradutora. E para ser uma boa tradutora, eu preciso conhecer bem a língua que eu estou falando, as duas, né? Eu preciso tanto conhecer a linguagem das emoções, a linguagem da alma, a linguagem da mente, a linguagem do espírito, e entender e saber como demonstrar isso para a pessoa, através do que eu estou lendo. Então são 3 passos, né? A gente precisa conhecer o instrumento, a nós mesmos, para entender as etapas, as experiências que o baralho está demonstrando e saber como passar. Isso não faz de mim melhor do que você, não faz de mim inferior a você nem a ninguém. Eu estou apenas cumprindo o meu papel, que é de traduzir. Com toda humildade, sem julgamento, sem expectativa, sem não quero dar notícias ruins, só quero dar notícias ruins. Não existe isso. Não existe nada que eu possa colocar sobre o baralho. Ele está pronto para mim. Eu preciso só estar no meu lugar para poder fazer a leitura. Eu aprendi isso ao longo do caminho. O que eu estou passando para você aqui é algo que vai, no mínimo, te fazer pular alguns degraus, sem tropeçar, sem cair, porque é uma relação que, no meu caso, foi sendo construída com altos e baixos, com desistências e reaproximações. E nesses movimentos eu aprendi muito. E eu quero que você não precise passar por tantas coisas que eu passei. Eu estou adiantando o teu caminho. Então começa agora a olhar para o baralho, construindo essa relação verdadeira, sincera, bonita, de proximidade, de respeito. Toda vez que você for abrir o baralho, imagina que você passou por toda uma jornada, como era antigamente, onde você tinha que sair da sua casa, levar comida, levar roupa, preparar o teu transporte, o teu animal, encarar uma longa jornada de dias para chegar num templo sagrado. E aí sim fazer a pergunta que você queria fazer. Não abra o teu baralho por impulso, com emoção, com raiva, com tristeza. Mas Aline, eu preciso muito de ajuda. Eu entendo de verdade. Mas nesse momento de desespero, você não vai ouvir. A sua cliente, aquela pessoa que está precisando tanto, ela não vai ouvir. Tudo tem hora, tudo tem calma, tudo precisa ter calma para que a gente possa entender. Eu acredito que esses são os pilares fundamentais para que você possa fazer uma boa leitura, para que você possa aprofundar o teu conhecimento e para que cada vez mais você seja assertiva no que você está vendo. Assertiva,
porque é a partir daí que você vai construir a sua autoconfiança, a sua confiança no que você está vendo, né? Então, calma é um dos pilares, sem emoções fortes, sem impulsividade para lidar com ele, com humildade, sabendo o seu lugar, sem querer adivinhar demais, sem querer adivinhar de menos, apenas leia, com toda humildade. E o respeito, que é o que ele merece, é o que nós merecemos, e é o que seus clientes, consulentes, amigos merecem também, né? Então essa relação ela vai sendo melhorada e vai ficando cada vez mais íntima para cada um, a partir desses 3 pontos importantíssimos. Eu passei aqui um pouco da minha jornada, do meu aprendizado, né, do meu conhecimento, que foi adquirido de forma muito autônoma, sem alguém para me direcionar, sem alguém para me orientar. E hoje eu acredito que a melhor forma de eu devolver para a vida isso que eu aprendi sozinha é ensinando, é trazendo para você que está aqui esse conhecimento. Então eu espero que seja útil e que tenha trazido um novo olhar, uma nova perspectiva daquilo que você já tinha descoberto até aqui. Muito obrigada pela tua companhia, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição, no Instagram, do WhatsApp, e daí a gente pode se conectar também por outras redes. Então, se você gostou desse conteúdo e você conhece alguém que está precisando saber sobre isso, compartilha com essa pessoa, manda para ela, faça disso um objeto de estudo, veja quantas vezes forem necessárias. Eu vou deixar na descrição todos os meus contatos, onde você pode me encontrar, também para receber outros tipos de conteúdo, para a gente poder trocar mais ideias, mais informações, para que eu possa, de alguma forma, te ajudar com mais alguma coisa. Gratidão pela tua presença, fique bem, nos vemos em breve falando mais e mais sobre o baralho cigano. Um grande beijo!